Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O Monte Shasta. O Monte Shasta se eleva sobranceiro e majestoso no sopé por um bosque de pinheiros e abetos, assemelhando-se a uma joia de brilho e alvura incomparáveis, fixada em um engaste de filigrana verde. Seus cumes, cobertos de neves eternas, resplandeciam como milhares de diamantes de raro esplendor e beleza, assumindo as 7 cores prismáticas e mudando constantemente a proporção que as sombras se alongavam com a descida do sol no horizonte. Havia rumores de que existia um grupo de homens realmente divinos, citados como Fraternidade do Monte Shasta, que constituía um ramo da Grande Loja Branca, e que esse foco, desde tempos remotos, vinha operando continuamente até os dias presentes. Eu fora enviado a negócios do governo para uma cidadezinha situada na base da montanha, e enquanto, no desempenho dessa missão, ocupava minhas horas de folga tentando deslindar os rumores concernentes à fraternidade. Eu sabia, através de viagens no extremo Oriente, que a maior parte das tradições, dos mitos e das lendas tem em algum ponto como origem uma profunda verdade fundamental que geralmente permanece desconhecida de todos, a não ser dos verdadeiros estudantes da vida. Enamorei-me do Monte Shasta e todas as manhãs, quase involuntariamente, saudava o espírito da montanha e os membros da ordem. Percebia alguma coisa muito singular fora do comum ao redor de toda a localidade e, à luz das experiências que se seguiram, não me admira que algumas delas eu as pressentisse tão intensamente. Longos passeios na trilha tornaram-se hábito meu, sempre que desejava pensar a sós ou tomar decisões importantes. Aí, nesse grande gigante da natureza, encontrava descanso, inspiração e paz que me confortavam a alma, revigorando-me o espírito e o corpo. Planejara tais excursões por prazer, como pensava, a fim de passar algum tempo mergulhado no coração da montanha, quando a seguinte experiência entrou em minha vida para mudá-la tão completamente que eu quase poderia crer em outro planeta, não fora minha volta à rotina em que achava empenhado por meses. Nessa manhã, saí ao romper do sol, decidido a seguir até onde a fantasia me levasse, e de um modo vago pedi a Deus que me guiasse os passos. Ao meio-dia, eu já subira alto pela encosta da montanha, de onde a vista para o sul era como um sonho. À medida que o dia avançava, tornava-se muito quente e eu parava com frequência para descansar e deleitar-me com a notável extensão da região em volta do rio Mac, Cloud, Cloud, do vale e da cidade. Chegou a hora de almoçar e procurei uma fonte de água fresca e límpida. Com o copo na mão, inclinei-me para enchê-lo, quando uma corrente elétrica percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Olhei em volta e percebi atrás de mim um jovem que, à primeira vista, parecia estar como eu, a passeio. Olhei mais atentamente e compreendi de pronto não se tratar de pessoa comum. Enquanto esse pensamento me atravessava o cérebro, ele sorriu e, dirigindo-se a mim, disse, abre aspas, meu irmão, se me entregardes esse copo, dar-vos-ei bebida muito mais refrigerante que água da fonte. Fecha aspas. Obedeci
e instantaneamente o copo se encheu de um líquido cremoso. Devolveu-me, dizendo: bebei. Assim o fiz, devendo deixar transparecer meu espanto. Ao mesmo tempo que era de sabor delicioso, o efeito eletrizante e estimulante produzido em minha mente e em meu corpo fez-me ofegar de surpresa. Não ouvi colocar coisa alguma dentro do copo e maravilhei-me com o que sucedia. O que bebestes, explicou, vem diretamente do reservatório universal, puro e vivificante como a própria vida, e de fato é vida, vida onipresente, porque está em toda parte em torno de nós. Está sujeito ao nosso controle e direção consciente, obedecendo-nos prontamente quando amamos bastante, porque todo o universo obedece ao preceito do amor. Seja o que for que eu deseje, manifesta-se por si mesmo quando ordeno em amor. Estendi o copo e aquilo que desejei para vós apareceu. Vede, basta-me estender a mão, e se eu me interessar pelo ouro, o ouro aqui está. Fecha aspas. Instantaneamente surgiu-lhe na palma da mão um disco quase do tamanho de uma moeda de ouro de $10. Continuou então, abre aspas, vejo dentro de vós uma certa compreensão interior da grande lei, mas não estáis externamente consciente o bastante a respeito dela para produzirdes o que desejais diretamente do onipresente reservatório universal. Desejastes tão intensa, honesta e resolutamente ver alguma coisa deste gênero que isso não vos poderia ser recusado por mais tempo. Entretanto, a precipitação é uma das menos importantes atividades da grande verdade do ser. Se vosso desejo não fosse desprendido de egoísmo e de fascinação pelos fenômenos, tal experiência não vos teria ocorrido. Quando deixastes a casa esta manhã, pensastes estar saindo a passeio, isto é, tanto quanto vossa atividade exterior gostaria de fazê-lo. No mais profundo e amplo sentido, porém, estáveis realmente seguindo o impulso de vosso próprio Deus interno, que vos conduziu à pessoa, ao lugar e à condição onde vosso mais intenso desejo pudesse ser satisfeito. A verdade da vida é que não se pode desejar uma coisa que não seja possível a esta coisa manifestar-se em algum lugar do universo. Quanto mais intenso for o sentimento contido no desejo, tanto mais depressa este se realizará. Se, entretanto, alguém for tão insensato a ponto de desejar alguma coisa que possa prejudicar a um outro filho de Deus ou a qualquer outra parte de sua criação, então essa pessoa pagará a penalidade com discórdia e fracasso em alguma experiência de sua vida. É muito importante compreender plenamente que o desígnio de Deus para com cada um de seus filhos é a abundância de todas as coisas boas e perfeitas. Ele criou a perfeição e investiu cada um de seus filhos exatamente com o mesmo poder. Também eles podem criar e manter perfeição, expressar a sabedoria de Deus sobre a terra e tudo quanto nela existe. O ser humano foi criado originariamente à imagem e semelhança de Deus. A única razão pela qual nem todos manifestam seu domínio e majestade é pelo fato de não usarem sua herança divina, aquilo de que todo indivíduo é dotado e com o que é destinado a governar seu próprio mundo. Então, não estão obedecendo à lei do amor, através da qual se derramam bênçãos e paz a toda a criação. Isto lhes acontece pela sua falta de capacidade em aceitar e reconhecer a si próprios como templos do mais alto Deus vivo e de guardar este conhecimento com eterna gratidão. A humanidade, na sua atual limitação aparente de tempo, espaço, conceitos e valores distorcidos, acha-se nas mesmas condições de uma pessoa necessitada a quem estendesse uma mão cheia de dinheiro.
Se o referido indigente não desse um passo avante para receber o dinheiro que se lhe oferecia, como poderia jamais obter os benefícios que este lhe poderia trazer? A massa da humanidade está hoje exatamente nesse estado de consciência e nele continuará mergulhada até que os humanos aceitem a Deus dentro de seus corações como o supremo amor governante, o doador e o autor de todo o bem que sempre desejaram para preencher suas vidas com plenitude e bem-aventurança. O eu pessoal de todo indivíduo deve reconhecer completa e incondicionalmente que a atividade exterior ou humana da consciência nada tem absolutamente que lhe seja próprio. Mesmo a energia pela qual se reconhece o grande Deus interior é irradiada para o eu pessoal pelo grande ser divino interior. Amor e glorificação ao grande eu interior e a atenção mantida focalizada sobre a verdade, a saúde, a liberdade, a paz, a fartura ou qualquer outra coisa que desejardes para correto uso, trarão a manifestação para o vosso proveito e de vosso mundo, se com persistência os conservardes em vossa consciência, pensamento e sentimento. Isto é tão certo como existe uma grande lei de atração magnética no universo. A eterna lei da vida é: o que pensais e sentis, atraireis para o mundo da forma. Onde está vosso pensamento, aí estais, porque sois vossa própria consciência e vos tornareis naquilo sobre o que meditais. Quando alguém permite que sua mente se demore em pensamento de ódio, condenação, concupiscência, inveja, ciúme, crítica, medo, dúvida ou desconfiança, e admite que esses sentimentos de irritação sejam gerados dentro dele, certamente terá discórdia, fracasso e infortúnios em sua mente, corpo e mundo. Enquanto ele permanecer consentindo que sua atenção se prenda a tais pensamentos, tenham eles por objeto nações, pessoas, lugares, condições ou coisas, está absorvendo aquelas atividades na substância de sua mente, de seu corpo e de seus negócios. De fato, ele está induzindo a que entrem em sua experiência. Todas essas atividades discordantes atingem o indivíduo e seu mundo através de seus pensamentos e sentimentos. O sentimento muitas vezes se manifesta impetuosamente, antes mesmo que se possa controlar os pensamentos captados pela consciência externa. Tal experiência mostrar-lhe-á como é grande a energia dentro de suas múltiplas criações, criações estas que ele acumulou pelo hábito. A atividade de vida, designada como sentimento, é o ponto menos resguardado da consciência humana. É a energia acumuladora pela qual os pensamentos são impelidos para dentro da substância atômica e, assim, pensamentos se tornam coisas. Advirto-vos, a necessidade de vigilância sobre o sentimento nunca será demasiadamente enfatizada, porque o controle das emoções desempenha o papel mais importante em tudo na vida, mantendo o equilíbrio da mente, a saúde do corpo, sucesso e realização nos negócios e no círculo social do eu pessoal de todo indivíduo. Pensamentos nunca poderão se converter em coisas enquanto não se revestirem de sentimento. O que chamam de Espírito Santo é o que conhecemos como sentimento, é a parte da vida, Deus, a atividade do amor divino ou a expressão materna de Deus. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo é referido como o que acarreta tão grande aflição, porque qualquer discordância no sentimento rompe a lei do amor, que é a lei do equilíbrio, harmonia e perfeição. O maior crime no universo contra a lei do amor é a emissão quase incessante pela humanidade de toda espécie de sentimentos negativos e destrutivos. Um dia,
a raça humana virá a perceber e reconhecer que as forças sinistras e destrutivas que se manifestam nesta Terra e em sua atmosfera, geradas, notai bem, pelo pensamento e sentimento humanos, só entraram nos negócios dos indivíduos e das nações através da falta de controle das emoções na experiência diária de cada um. Mesmo os pensamentos destrutivos não podem expressar-se em ação, acontecimentos ou transformar-se em coisas físicas sem passar pelo mundo do sentimento, porque é nessa fase de manifestação que tem lugar a atividade de solidificação do átomo físico sobre as formas mentais. Assim como o barulho de uma súbita explosão causa um choque no sistema nervoso de quem ouve, imprimindo uma sensação de tremor na estrutura celular do corpo, exatamente do mesmo modo, as labaredas do sentimento irritado chocam, perturbam e desordenam as substâncias mais finas da estrutura atômica da mente, do corpo e do ambiente da pessoa que as emite, consciente ou inconscientemente, intencionalmente ou não. O sentimento discordante é o causador das condições a que chamamos desintegração, velhice, falta de memória e qualquer outra falha no mundo da experiência humana. O efeito causado sobre a estrutura do corpo é o mesmo que seria produzido em um edifício se a argamassa que une os tijolos recebesse repetidos golpes num aumento crescente diariamente. Esse abalo contínuo separaria as partículas componentes da argamassa e o edifício ruiria e se transformaria em massa caótica e a forma deixaria de existir. É isto que a humanidade está constantemente fazendo na estrutura atômica do corpo humano. Manifestar pensamentos e sentimentos discordantes que brotam de si mesmo é proceder dentro do menor esforço e constitui uma atividade habitual do indivíduo pouco desenvolvido, rebelde e obstinado, que recusa compreender a, abre aspas, lei do seu próprio ser, fecha aspas, e trazer sua personalidade, que é apenas instrumento de expressão, à obediência a essa lei. Aquele que não quer controlar seus pensamentos e sentimentos está em mau caminho, porque todas as portas de sua consciência estão abertas de par em par às atividades desintegradoras projetadas pelas mentes e emoções de outras personalidades. Não é preciso nem força, nem sabedoria, nem treinamento para dar passagem a impulsos malévolos e destrutivos. E os seres humanos adultos que fazem isto não passam de crianças no desenvolvimento de seu autodomínio. É uma vergonha para a vida da espécie humana que tão pouco controle das emoções seja ensinado à humanidade, do berço ao túmulo. A atenção para este ponto fundamental e grave é hoje a maior necessidade do mundo ocidental. É fácil ceder a pensamentos, sentimentos e hábitos discordantes, porque a massa humana está como que submersa em ambiente e associações criadas inteiramente pelos próprios homens. O indivíduo, pelo autodomínio da consciência externa, deve esforçar-se por se elevar acima dessa condição pelo seu próprio esforço, a fim de transcender a essas limitações permanentemente, e ninguém pode ter esperança de libertar sua vida e seu mundo da miséria, da discórdia e da destruição, enquanto não refrear os próprios pensamentos e sentimentos. Deste modo, ele recusa deixar a vida, que flui através da mente e do corpo, vir a ser qualificada pela discórdia resultante de cada pequena ocorrência perturbadora no mundo que o cerca. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.